Eu entrevisto o desembargador Lédio Rosa de Andrade, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, colega, amigo de Luiz Carlos Cancelier, Cal, reitor da universidade e que cometeu suicídio. A Operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal prendeu o professor Cancelier sob a suspeita de que ele tinha desviado 80 milhões de reais. Lédio, explica exatamente que argumento a Polícia Federal usou para pedir à Justiça a prisão do Cancelier. Bom, a primeira coisa que acho que tem que ser enfatizado é que o argumento legal, jurídico, não tem nada a ver com o que saiu na imprensa, não tem nada a ver com o que estava no site da Polícia Federal, até recentemente, inclusive, vários dias depois da morte. O argumento técnico-jurídico que prendeu, sob minha ótica, totalmente ilegal, o Cal, foi que ele estaria obstruindo um processo judicial. Um processo que não era judicial, era administrativo dentro da UFSC. E, pasmem, um processo que, se fosse verdade, se ele fosse condenado por este crime, ele não iria à prisão ao final de um processo com o devido processo legal, porque é uma pena que não leva a pessoa à prisão. Então, veja que barbaridade, né? Então, prende a pessoa, primeiro, que não era réu do processo, segundo, que não obstruiu nenhum processo judicial, porque não havia processo judicial, havia processo administrativo, e com esta base, que nem é um antipo legal, né? É um crime que ainda há que se ver qual, porque não existe o crime de obstruir processo administrativo, né? Existe o crime de obstrução de processo judicial. E com base nisso ele foi preso. O que os amigos e os familiares do Cancelier pretendem fazer com a delegada Érica Marena, responsável pelo pedido de prisão do Cancelier? Olha, a legitimidade para propor as ações é da família, né? Sim. Os amigos não têm essa legitimidade. A família com quem eu tenho, é uma família muito pequena e eu tenho um contato muito íntimo, até agora ainda está muito chocado. Até agora não absorveram isso e o primeiro momento era um momento até de apatia, eles estavam atordoados, é a palavra certa. Mas a primeira medida que foi tomada até agora foi um pedido ao Ministério da Justiça para que tomasse as devidas providências para apurar os fatos, né, e o possível abuso da autoridade por parte da delegada. Esse processo está lá, esse pedido, melhor dizendo, está lá, não virou processo ainda. E é um procedimento de responsabilidade. Isso. Até agora não foi feito nada segundo o que a família sabe. Pode ser que tenha sido alguma coisa que não foi comunicada. E, obviamente, tem que esperar um pouco. Depois, a família vai pensar, provavelmente, em ações de dano moral, alguma coisa que queira. Mas, até agora, o que temos é isso. Como você interpreta a ação da delegada? Olha, eu acho que no Brasil, hoje, está tendo um brutal desvio do que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, né? Algo tão difícil de conquistar, né? Uma conquista cultural, humana, com muito sangue, muita luta, e hoje está sendo destruída de uma forma brutal, irresponsável, e isso vai levar o nosso país a momentos muito difíceis. Eu acho que essa senhora ela entrou nesta onda, né? É uma onda em que, em nome de um justiciamento que não se sabe legitimado em quê, né? A lei sou eu faço o que eu quero, eu prendo quem eu quero, e a população está meio histérica coletivamente, aceita qualquer barbaridade. Não, se falar, vou caçar um corrupto, é o marcatismo caçando comunista nos Estados Unidos, é a Inquisição caçando bruxa. Sim. Falou, já está condenado. Judeus na Alemanha. Judeu na Alemanha, tudo a mesma coisa. Então, o que está acontecendo é isso, né? É um processo penal, não somente do espetáculo, né? Porque hoje qualquer tipo de garantia constitucional não vale para mais nada. Houve espetáculo no caso do Cancelier? Mas houve espetáculo porque a polícia sabia da prisão de um processo de segredo de justiça, portanto, a responsabilidade era da juíza que decretou a prisão, de não deixar vazar isso. Às 6 da manhã, quando ele foi preso, a polícia já sabia. A polícia, a imprensa. Desculpe, a imprensa. Eu sempre confundo algum ato falho freudiano. Toda vez que eu quero falar imprensa, eu falo polícia. Talvez porque uma parte... Por semelhança, por proximidade. Alguma semelhança. Então, a imprensa já sabia. Todo mundo sabia, menos os réus. Menos os réus, que eram réus. Eles não sabiam que eram réus. Você veja, lá em Florianópolis houve prisão temporária e houve condição coercitiva. A lei, no caso da condição coercitiva, é claríssima. Você só pode conduzir alguém
Eu sou juiz, eu só posso mandar conduzir alguém se eu marcar um interrogatório e a pessoa não for, Claro. ou dificultar a ida. O delegado é a mesma coisa. Né? Se ele marca o interrogatório, a pessoa não vai, aí pode ser conduzido. Bom, no caso... Mas a Lava Jato rasgou isso. A Exatamente. Lava Jato leva quem O quer. Código de Processo Penal não vale mais nada. Não. Vale a lei, sou eu. Eu faço o que eu quero. Exatamente. E esse é o grande problema do Brasil. Eles podem prender quem eles bem quiser, como quiser, porque prender virou moda, é bonitinho prender. E essa delegada Érica Marena é uma heroína, porque ela que deu o nome à operação de Lava Jato. Ela veio de lá. Esse é outro problema grave, né? Processo judicial e policial tem que ser conhecido pelo número. Número tal, processo número tal. A hora que você põe nome, já Sim. está embutido aí o desejo de espetáculo, Claro. de aparecer. Para que botar nome? Ouvidos boucos. Aí vem esses nomes esdrúxulos, né? Porque aí eles caracterizam, vende isso como imagem simbólica, a população engole. Então, essas grandes É um operações... brand, é uma marca. É uma marca, é uma marca. E isso já Coca-Cola, devia ser proibido McDonald's. já. Assim, eu acho que o parlamento tem que botar uma norma exatamente nesse sentido. Está proibido botar nome em processo, porque isso é uma barbaridade. Agora, se houver algum tipo de responsabilização da delegada, até que ponto isso pode atingi-la funcionalmente? A questão jurídica. Houve, sob a ótica de muita gente, o que nós juristas chamamos de erro improcedendo, ou erro crasso no procedimento, que aí envolve a delegada, o Ministério Público e a juíza também. Sim. Muito bem. Aí a justiça tem que verificar, houve ou não houve erro improcedendo, erro no procedimento. Claro. Se decidir que houve, há que ver, esse erro foi doloso, foi intencional, Uhum. ou esse erro foi culposo, foi por desconhecimento. E, esclarecido isso, tomar as medidas cabíveis. E as medidas são de ordem administrativa, a pessoa pode sofrer uma pena administrativa, são de ordem penal, porque pode caracterizar crime. Né? E são de ordem civil. Aí já envolve a família, ressarcimento de danos morais, se achar que assim querem fazer. Mas quem tomou a deliberação de submeter o cancelier a colocá-lo nu, examinar as partes íntimas dele, levá-lo para uma cela de segurança máxima? Passou uma noite nessas condições? Quem fez isso? Aí que está. Isso hoje ainda é a questão mais obscura de Santa Catarina. E eu, agora, na semana passada, houve na Assembleia Legislativa também uma sessão solene em homenagem ao CAL. E eu, da tribuna, falando ali na frente dos deputados e de todas as autoridades, perguntei quem autorizou colocar o CAL dentro de uma instituição catarinense. Porque a penitenciária é uma instituição do Estado de Santa Catarina. Ela não obedece ordem da Justiça Federal e nem da Polícia Federal. Então a Polícia Federal tem que necessariamente pediu para alguém para botar lá. Não, só que o governo até agora não disse. E o governador do estado em exercício, no dia lá do funeral do CAL, falou antes de mim e ele assumiu a carta do procurador de justiça como a carta do governo do estado. E nesta carta se pedia responsabilização penal, civil e administrativa desses responsáveis. Porque toda essa sessão macabra de humilhação foram feitas por funcionários do estado de Santa Catarina. Não se sabe por ordem de quem. Eu já pedi, está na imprensa e ninguém sabe. O Estado não esclarece. Lédio Rosa de Andrade, nós vamos continuar a tratar desse assunto num próximo bloco dessa nossa TV Afiada.